gente, olha só, dando continuidade aqui ao assunto, mais de 7 mil trabalhadores se afastaram do emprego por problemas de saúde mental em 2024, aqui na Paraíba. Dos afetamentos, gente, notificados, 3.170 foram causados por ansiedade e outros 2.090 por casos de depressão. E é sobre isso que a gente conversa agora com a nossa psicóloga, a doutora Daniele Souza. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Ô, doutora, como é que o trabalho ele pode afetar a nossa saúde mental? Explica um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Pegando ainda esse ganchinho que você falou sobre a questão desses 7,5 mil trabalhadores e trabalhadoras que se afastam, 64% desse montante são mulheres. Certo. Né? Então, assim, 5.200 e alguma coisinha são mulheres, né? Ansiedade, depressão está, assim, sendo o carro-chefe, né? E, realmente, o trabalho ele tem sido bem adoecedor. Por quê? Porque nós temos uma jornada tripla, né? Cuidamos de casa, cuidamos dos filhos, do marido, da educação, e a gente ainda tem que trabalhar fora. Muitas de nós ainda somos pai e mãe, digamos assim, né? Temos que assumir papéis que não são nossos. Então, isso tem realmente adoecido muitas mulheres e afetando essa produtividade. Doutora, me diga uma coisa, como a gente sabe, né, se o trabalho ele está afetando nossa saúde mental, né, a ponto da gente ter que procurar uma ajuda e se afastar do trabalho? Pronto, justamente, as pessoas só buscam ajuda quando já estão no ápice, né, quando já está com a sua vida incapacitada muitas vezes, né? Então, assim, dentro desse ambiente adoecedor, né, as metas exageradas no trabalho, muitas vezes o assédio moral, então isso vai acarretando sintomas ansiosos. Quais são alguns desses sintomas? Dores no corpo, dores de cabeça, crise de enxaquecas, que aparentemente elas não têm uma causa biológica, fisiológica, não há uma doença realmente que diga assim, para que eu esteja com essas dores, enfrentando isso, noites mal dormidas, insônias, né? Você, como diz no popular, durmo cansado e acordo cansado, né? Muitas de nós, pegando esse ganchinho das mulheres, já que estamos nesse mês das mulheres, né? A gente desconta muito o quê? Na comida, não é? Não nos alimentamos de forma correta, né? Passamos daquele horário da alimentação e muitas vezes o nosso almoço é uma coxinha, né? Uma Coca-Cola, enfim, então tudo isso contribui, né? Para que esse adoecimento ele se instale. Mas os maiores sintomas são esses, né? Você começa a diminuir a sua produtividade no trabalho, então são dores de cabeça, dores no corpo, picos de pressão, né? Então o corpo ele começa a responder de uma forma desorganizada para que a gente pare e entenda que estamos ultrapassando os nossos limites. Maravilha. Agora, por que só as mulheres são mais afetadas do que os homens? Porque nós, mulheres, Jesus, a gente... sei não, eu sou uma mulher. Eu acho que eu já sei até mais ou menos a resposta. Acho que é porque a gente deve ser muito sobrecarregada de tudo. Não só no trabalho, como em casa, em tudo, né? Eu acho que isso afeta muito mais as mulheres, realmente, por conta dessa pressão de tudo que a gente faz, que a gente assiste tudo, minha filha. Nunca vi isso, não. Tem hora que a gente faz tanta coisa que se a gente não parar, aí realmente acontecem muitas outras coisas mesmo. Esse é o nosso problema, entender quando parar. É verdade. Né? Então é como você mesmo respondeu, a sobrecarga. Nós temos uma jornada diferente da jornada dos homens. Né? Os homens têm, digamos que a jornada dupla. Eles trabalham fora, mas depois desse trabalho eles voltam para casa e eles têm como, digamos assim, descansar. Né? E nós mulheres trabalhamos fora. Antes do trabalho fora, a gente cuida da casa, cuida dos filhos, né? Cuida da comida da casa e vai trabalhar. Quando volta, tá tudo lá novamente para a gente fazer, né? E além de tudo, muitas outras ainda tentando buscar, digamos que um reconhecimento dentro da área de trabalho, vão estudar, enfrentam faculdades. Então, é uma jornada exaustiva, né? A qual acarreta esses problemas. A gente é uma bombinha de hormônio, vamos dizer assim. Nosso funcionamento é bem diferente do funcionamento masculino. Somos sensíveis por natureza, sensitivas por natureza. É verdade. Então, temos essa cultura sacrificial, digamos assim, né? Primeiro os filhos, o marido, a família, a casa, e a gente vai se deixando, até estarmos incapacitados para algumas coisas. É verdade. A gente sabe que existe muitos assédios dentro do trabalho também. E eu acho que isso pode acarretar também, né, uma depressão. Com certeza. Principalmente para as mulheres, né? O que é que você me disse sobre isso? Com certeza, né? Muitos desses transtornos mentais que
foi anunciado no relatório do INSS, enfim, da Previdência, como ansiedade e depressão, muitas vezes são transtornos mascarados, né? A gente vê falar muito hoje em dia sobre o burnout. E as mulheres também têm o maior índice do burnout, né? Que é o esgotamento físico, esgotamento mental, devido a essa falta de limites, né? Devido a essa jornada exaustiva, cansativa no trabalho e os assédios que são sofridos, né? Então, assim, não ganham como os homens ganham, mas tem que produzir como o homem produz, né? Então, são metas inalcançáveis, né? Assédios muitas vezes de cunho até sexual dentro das empresas, fora os assédios morais realmente, né? Mostrando muitas vezes a incapacidade, a fragilidade, porque uma mulher, ela tem um funcionamento diferente, como eu já falei aqui. Então, ela é cobrada para que ela produza tal como o homem produz, mas ela não recebe para isso, né? Então, ela tem que estar sempre se superestimando o tempo inteiro, provando para ela e para os outros que ela é capaz. É verdade. Como a gente pode melhorar a nossa saúde mental? Tempo de qualidade, né? É algo bem simples da gente falar, mas muitas vezes não é simples de fazer. É mais uma boa alimentação, atividades físicas, né? A procura do profissional de saúde mental no momento em que for necessário, você achar que perdeu o controle, não vou conseguir lidar com essa situação sozinha, né? O autocuidado, né? Tanto o externo quanto o interno, né? Atividades como meditação. Eu costumo dizer que as mulheres, elas precisam associar atividades que elas gostam, né? O exercício físico, mas ele sendo uma atividade prazerosa, para que elas possam dar continuidade a isso, né? Então, noite de sono, né? A gente precisa no mínimo de 6 a 8 horas, né? de uma noite de sono reparadora. Enquanto o nosso corpo descansa, o nosso cérebro trabalha, ele está ali fazendo a neuroplasticidade, está produzindo novos neurônios, enfim. Então, quando a gente não se alimenta bem, a gente não dorme bem, a gente não se hidrata bem, a gente não faz atividades físicas, né, o nosso corpo ele vai sentir. Então, o adoecimento mental, ele também vai ser acarretado por essa falta de cuidado, né, de negligência, digamos assim, com o nosso próprio corpo. Maravilha. Falando nisso, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Eu acho que toda empresa, né, principalmente empresa grande, deveria ter um psicólogo dentro, uma psicóloga, um psicólogo, para ajudar os funcionários. Às vezes a pessoa está exausta, está com algum problema dentro da empresa e precisa de um acompanhamento. E às vezes, muitas vezes, né, pessoas são assalariadas, não tem tanta condição para chegar até um psicólogo. Então, acho que a empresa toda empresa ter um psicólogo para ajudar os funcionários. Exatamente. Até evitar afastamentos e tudo mais, né? Isso e até para poder acompanhar esses funcionários. Porque tem muitos, né, que realmente passam por tantos problemas, muitas coisas, e acaba afetando o seu trabalho, né, sua rotina de trabalho. Eu acho que seria importante, né, doutor? Isso. Foi necessário um dado alarmante como esse, né, da Previdência Social. A gente está numa pandemia silenciosa de adoecimentos mentais, né? Então, quando começou, digamos assim, a mexer no bolso, né, então as coisas elas começaram a ter um outro olhar. Mas é imprescindível, não só nas empresas, como em todos os outros aparelhos, tanto aparelhos públicos quanto aparelhos privados. Né? Se nós lidamos com o ser humano, a gente tem que lidar com esse ser humano de forma integral. E a saúde mental, ela tem que ser primordial, porque se a sua mente não anda bem, todo o resto não vai andar bem. Né? Então, não seriam só nas empresas, né? Por exemplo, era para ter psicólogos nos PSFs, eram para ter psicólogos nas UPAs. Tentativas de suicídio vão para onde? Para a UPA. Muitas vezes um outro profissional, ele faz o papel que é do psicólogo, o assistente social, né? Outros profissionais vão ter que fazer um papel que não é dele, porque não tem uma pessoa qualificada para estar ali. Então, assim, não havia, que eu creio que agora vai haver, né? Não havia um olhar diferente para a saúde mental, realmente. É tanto que é uma das profissões que o salário é bem defasado. Não temos um piso, né? Não temos uma carga horária estabelecida. Por exemplo, os governos pagam menos que um salário mínimo a um psicólogo. Né? Hoje em dia o salário mínimo é R$ 1.518, a gente ganha R$ 1.500. Né? Muito pouco. Então, muitas vezes a gente trabalha pelo amor. Né? É verdade, então, verdade. Seria necessário. Ou ter seu consultório próprio e ter seus clientes, seus pacientes para poder atender. Porque senão não consegue render esse dinheiro, não consegue pagar nem suas necessidades. Exatamente. É verdade. Muitas vezes acaba a pessoa até adoecendo. Isso. E muitas vezes a empresa ela pega um psicólogo só e ela faz com que esse psicólogo ele tome conta de todas aquelas filiais. Então é muita gente para uma pessoa só também dar conta. Né? Então assim, esperamos que com esse momento tão delicado, né, que estamos vivendo,
tenhamos um olhar diferente para a saúde mental. Ok, minha amiga, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa, viu? Olha só, vou ficando por aqui, tem uma tarde incrível, maravilhosa, viu? E abençoada também. Beijo grande no seu coração e até amanhã, se ele permitir, hein?